Nesse vídeo eu vou te explicar o que eu faria se eu fosse como você, dentista recém-formado. Caso você ainda não me conheça, antes de te explicar exatamente o que eu faria, deixa eu me apresentar rapidamente aqui para você. Eu me chamo Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército e sou criador do Dentista em Militar. O objetivo do Dentista em Militar é ajudar dentistas como você que está me assistindo a passar em um dos 3 concursos das Forças Armadas, seja ele Exército, Marinha ou Aeronáutica, tá? E antes de começar o nosso bate-papo aqui, é importante a gente fazer uma reflexão, tá? Eu te convido a se perguntar o seguinte: o que é que todo dentista precisa, tá? Quando ele sai da faculdade? Qual é aquele pré-requisito básico aqui que ele precisa marcar, né? Que ele precisa marcar aquela gaivotinha ali ao sair da faculdade? Ele precisa de títulos, né? Cursos e títulos. E por que ele precisa de cursos e títulos? Ora, porque os caminhos tradicionais da odontologia exigem justamente que ele tenha isso. Como, por exemplo, se ele quiser seguir uma carreira ali de atendimentos, seja numa clínica particular, montando um consultório próprio, ou atendendo na clínica de outros colegas, ele precisa ter cursos para poder realizar mais procedimentos, para poder realizar procedimentos mais complexos, porque isso significa, no final das contas, mais dinheiro no bolso, né? Se esse dentista, por exemplo, quiser seguir uma carreira acadêmica, ele vai precisar de cursos e títulos também, né? Ele vai precisar ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, para poder ter uma carreira de sucesso acadêmica em alguma instituição. E se esse dentista quiser, por exemplo, seguir o caminho dos concursos, como eu segui, ele vai precisar de alguns cursos e de alguns títulos também, tá? E é interessante dizer que alguns concursos exigem basicamente a graduação como título, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente aqui na nossa conversa, tá? Bom, considerando, né, que títulos exigem de você, dentista recém-formado, tempo e dinheiro, o que representa, então, o melhor custo-benefício para você dentre essas vertentes que eu dei como exemplo aqui nesse vídeo? Bom, é claro que a resposta para essa pergunta ela é totalmente subjetiva, né? Porque cada um é cada um, tá? E eu posso te dizer, tá? Eu me formei em 2010, né? Que desde então eu conheci dentistas de sucesso nessas 3 vertentes, tá? Seja dentistas que optaram por lecionar, né? Seguiram ali a carreira acadêmica, conheço professores de sucesso, bem-sucedidos, conheço dentistas concursados também de sucesso, não só nas Forças Armadas, mas em outros concursos também, tá? Posso dizer que sim também. E conheço dentistas, por fim, que montaram consultórios pujantes, né? Que ganham bastante dinheiro também nessa outra vertente, tá? Mas a grande questão, e agora aqui uma questão mais objetiva mesmo, é definir qual é o melhor caminho, né? A melhor vertente para você que está me assistindo, tá? É isso que importa nesse vídeo de hoje aqui. E eu sei que é uma pergunta difícil, né? É de difícil resposta, realmente. Então, eu vou tentar te ajudar a responder essa pergunta compartilhando com você a minha história, tá? Então, quando eu me formei, eu era o único dentista da minha família, né? Então, eu não tinha dinheiro logo de cara para investir em muitos cursos, investir em muitos títulos. Não tinha, obviamente, dinheiro para montar um consultório. Meus pais não tinham condições de fazer isso naquela época, né? Mas eles pagaram, por exemplo, a minha pós-graduação, pagaram a minha faculdade também, né? Isso, né? Sendo ali uma família de classe média, né? Eu sou filho de militar, eles conseguiram fazer, tá? Agora, quando eu me formei, como eu não tinha um caixa muito grande, eu tive que realmente ir para a clínica popular. Foi isso que me restou, né? E o meu auge em clínica pop foi ganhar ali R$ 50 por dia, por exemplo, né? Esse foi o meu auge, né? O topo da minha carreira como dentista de clínica pop, né? Então, quanto tempo, né, nesse caminho, né, se você se identificou, né, com essa história, você já deve estar imaginando onde eu quero chegar. E aí eu te pergunto, quanto tempo, né, você imagina que eu iria demorar para conseguir ser, por exemplo, um professor de sucesso começando a carreira desse jeito, né? Quanto tempo ali eu teria que investir, quanto dinheiro eu teria que investir também para ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, começando desse jeito? Quanto tempo eu ia demorar para ter um consultório de sucesso, para ter uma clínica
particular, pujante, como no caso daqueles dentistas que eu dei como exemplo aqui no começo do nosso vídeo. Ia demorar muito, né? Então foi basicamente por isso que eu escolhi a carreira militar. E é interessante dizer que a carreira militar, com todos os benefícios, né, que ela oferece, né, nas Forças Armadas, né, seja no Exército, Marinha, Aeronáutica, é interessante inclusive dizer que, independente da farda, né, que você for vestir dessas três forças, a carreira é igual nas três, todos os benefícios, dia a dia é tudo virtualmente idêntico, né? É interessante dizer que apenas uma única prova me garantiu todos esses benefícios para a vida inteira. Benefícios como, por exemplo, já saí ganhando de cara ali meus 10 mil reais iniciais, né, ter garantido ali uma aposentadoria para a vida inteira, né? Então nenhuma daquelas outras vertentes me garantia isso. Só a carreira militar me garantia isso. E volto a dizer, de maneira rápida, imediata, né? Então, o que é interessante dizer para você também, o que é interessante compartilhar para você refletir, internalizar e tomar a melhor decisão para a sua vida, é que, curiosamente, a carreira militar ela serve de impulso para você conseguir ter sucesso em qualquer outra vertente na odontologia. Porque a carreira militar nas Forças Armadas, ela não exige dedicação exclusiva. Então, como ela não exige dedicação exclusiva e a carga horária, sendo bem sincero aqui com você, ela é tranquila também, ela fica ali na faixa de umas 30 horas semanais mais ou menos, tá? Você consegue ter tempo e dinheiro para investir em outras vertentes da odontologia. Então, se você tem, mesmo começando esse vídeo aqui, não pensando em carreira militar inicialmente, mas se você tinha o desejo de, sabe, ser um professor de faculdade, de montar a sua clínica, é interessante dizer que a carreira militar vai te ajudar a conquistar justamente isso, tá? Agora, talvez você esteja se perguntando nesse momento, tá, Vinícius, ok, você está contando a sua história, beleza, mas você disse que faria algo diferente no começo do vídeo, né? O que você faria de diferente, né? Você está basicamente contando o que você fez, né? O que eu faria de diferente então? Eu não faria o concurso do Exército. Saindo da faculdade ali como recém-formado, eu faria o concurso da Marinha. E por que eu faria esse concurso da Marinha? Porque a Marinha, desses 3 concursos das Forças Armadas, é o único que exige somente a graduação. E detalhe, tá lá escrito no edital, confira isso também, tá? A Marinha ainda te garante cursos durante a carreira na área que você foi aprovado. Por exemplo, abriu um concurso para a Marinha e uma das vagas foi para endodontia. E você passou na prova para essa vaga, foi o primeiro colocado, né? Tendo somente a graduação. A Marinha vai te dar cursos nessa área. Volto a dizer, está lá escrito no edital. Há muito, muito tempo que a Marinha dá esse benefício para dentistas que passam no concurso. Sempre consta no edital essa informação, tá? E volto a dizer, você vai trabalhar ali aquelas 30 horas semanais, não é uma carreira de dedicação exclusiva, então você vai poder perseguir outros cursos, outros títulos, outras vertentes na odontologia, né, sem ter aquela necessidade, de ter aquele ganha-pão ali para sobreviver, aquela relação de caçar paciente e de procurar instituições para trabalhar, porque, o seu salário do mês seguinte depende daquilo. Não, você já tem o seu salário ali garantido para a vida inteira dentro das Forças Armadas, tá? Se tudo isso te pareceu interessante, se você quer conhecer mais benefícios da carreira militar para dentistas nas Forças Armadas, se você quer conhecer como é que funcionam esses concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica, vai aqui na descrição desse vídeo, clica no link para baixar o e-book Dentista Militar para Iniciantes. Nele eu explico tudo o que você precisa justamente sobre a carreira e esses concursos. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, inclusive, deixa um like aqui para eu saber. Se você tem alguma dúvida, pergunta aqui no espaço para comentários também. Um abraço e até o próximo vídeo.